O segundo painel da 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB trouxe à discussão o tema igualdade de gênero. O papel da mulher na política e na sociedade foi o foco dos palestrantes. Uma mesa composta só por mulheres debateu durante a Conferência de Direitos Humanos a questão da igualdade de gênero no Brasil e no mundo. Os desafios e avanços das mulheres nos últimos anos foram destaque nas palestras. Maria Esther Martinez Quinteiro, especialista em estudos sobre a mulher e direitos humanos na Universidade de Salamanca, na Espanha, fez um histórico do direito de igualdade no mundo, que, segundo ela, só começou a valer após as guerras mundiais. Depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Já sobre o conceito de gênero, Maria Esther afirmou que a definição surgiu a partir do movimento feminista, quando a mulher descobriu seu papel na sociedade. Ela fez ainda um comparativo entre a igualdade de gênero no Brasil e na Espanha. Outra palestrante internacional que participou do painel foi a jurista russa Mariana Abramova. Ela contou como a Rússia lida com a igualdade entre homens e mulheres e afirmou que o país ainda é conservador em relação à participação feminina na política, tema que também foi tratado pela vice-governadora do estado do Piauí. Não se faz democracia excluindo mais da metade dos cidadãos, das cidadãs. Não há democracia em que a metade seja excluída, mais da metade seja excluída. Nós estamos agora com cerca de 10,6% apenas de mulheres, por exemplo, no Congresso Nacional. As mulheres são mais de 50% dos eleitores. As mulheres são cerca de 42%, 43% dos filiados em partidos políticos. Então, está num cenário maravilhoso. Nós vamos eleger muitas mulheres. Só que não, né? Nós só somos 30% das candidatas e as 30% não se elegem. A ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, reforçou a ideia da atuação das mulheres no sistema político do país. Para ela, a cota de 30% determinada por lei ainda é pouca. Para conseguir igualdade de gênero, é importante, é primordial, imprescindível que tenhamos mulheres na política. Por quê? Porque na política, é no poder legislativo que são feitas as leis. 30% não, 30% é pouco. Nós representamos mais da metade do eleitorado brasileiro, 50%. Em sua apresentação, a conselheira federal da Ordem, Cléia Carpe, destacou que os reflexos de estruturas sociais históricas impõem sofrimento às mulheres. Ela traçou ainda um panorama da presença das mulheres na advocacia brasileira. Considerando os 85 anos de existência da OAB, a completar agora em novembro, como é que está a situação da mulher na advocacia? Senhoras advogadas, senhoras estudantes advogadas. Em todo esse tempo, nós em 85 anos, só tivemos a presença de 2 advogadas na direção do Conselho Federal. Em 85 anos. As 2, por coincidência, do Rio Grande do Sul. Uma foi a doutora Marina e aquela que vos fala hoje como secretária-geral. Uma homenagem à guerrilheira Inês Etienne Romeu foi feita durante o painel. Inês foi a brasileira que denunciou o centro clandestino de regime militar e também a última presa política da ditadura militar libertada no Brasil. Inês Etienne Romeu foi a única sobrevivente da Casa da Morte, em Petrópolis, onde clandestinamente o regime militar trucidou mais de 20 opositores. Hoje, falece essa brilhante mulher. E eu gostaria de pedir a toda essa plateia uma grande salva de palmas a Inês Etienne Romeu. Povos indígenas e desenvolvimento da Amazônia também foi um tema específico de painel. O diretor-tesoureiro da OAB Nacional, Antônio Oneildo, presidiu a mesa ao lado do presidente da OAB do Amapá,
Paulo Henrique Campelo Barbosa. A conselheira federal da OAB Mato Grosso do Sul, Sâmia Barbieri, compôs a mesa ao lado do diretor do Instituto de Ciência Jurídica do Pará, José Benatti. O advogado e professor titular de literatura brasileira na Universidade de Buenos Aires, Gonzalo Aguiar, falou sobre os povos indígenas e os seus direitos sob a perspectiva da América Latina. Enorme a propósito de qué jerarquía tienen los tratados internacionales de derechos humanos al interior del ordenamiento jurídico de los estados. Yo entiendo que en Brasil hay un gran debate sobre esto y en Chile también existe un gran debate porque no hay norma en la Constitución que establezca la jerarquía y por tanto esto es materia de interpretación de los jueces. A Constituinte, e repito, salvo engano, neste único espaço da Constituição, senhores e senhoras, ela, rompendo com essa lógica, ela reconhece os direitos aos povos indígenas, ou seja, a Constituinte reconhece uma condição originária, uma condição anterior. Ela reconhece a condição de originário dos povos indígenas, base no Instituto do Indigenato. Ela diz assim, não é que é garantido, a redação é, são reconhecidos aos povos indígenas. Ou seja, ela reconhece a ancestralidade dos povos indígenas. Um acordo importante foi firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Justiça durante a Conferência Internacional de Direitos Humanos no Pará. O convênio traz garantias aos presos autuados em flagrante. O acordo foi assinado pelos presidentes da OAB Nacional e do CNJ durante a abertura da 6ª Conferência Internacional dos Direitos Humanos em Belém, no estado do Pará. O Pacto sobre Audiências de Custódia tenta viabilizar a implementação e a operacionalização da apresentação dos presos autuados em flagrante ao juiz em até 24 horas após sua prisão. A intenção é utilizar meios alternativos de repressão, ao invés do encarceramento provisório. Temos que diminuir em nosso país a cultura do encarceramento. O que hoje testemunhamos é o presidente do Conselho Nacional de Justiça determinando a todos os juízes do Brasil que façam audiência de custódia e convocando a advocacia brasileira, os 865 mil advogados do Brasil, a sermos vigilantes no cumprimento deste procedimento absolutamente constitucional e de respeito ao ser humano. O convênio permite a atuação de centrais integradas de alternativas penais, centrais de monitoração eletrônica e serviços correlatos com enfoque restaurativo e social. O termo fixa ainda o prazo máximo de 30 dias para a elaboração de um plano de trabalho para a implementação das ações previstas no documento. Além disso, serão designados gestores para acompanhar, gerenciar e administrar a execução do termo de cooperação. A ação é considerada pela Ordem um marco histórico para o país. E daqui a pouco, abertas as inscrições para a primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada. A gente volta já!